No programa anterior, Você pode orar e chamar Deus de El Shaddai, não tem problema algum. Você pode chamá-lo de Elohim, não tem problema nenhum, eu ensino sobre isso. Mas o nome que Jesus revelou foi Pai. hoje com o pastor Joseph Prince. Quantas pessoas compram CDs ou livros, mas nunca leem nem ouvem? A Bíblia fala de uma razão somente. Você diz falta de tempo. Deus diz, não, preguiça. As pessoas às vezes não meditam naquilo que receberam. Sim, às vezes anotam, até no caderno especial do Joseph Prince, a pessoa anota e até tem livros de anotações. Não é uma questão, sabe, de somente engolir tudo aquilo. A pessoa vai num restaurante 5 estrelas e a comida é muito boa e ela engole tudo. Não é questão de engolir, mas de saborear, pedaço por pedaço. Isso, meu amigo, é desfrutar da comida. Você medita, mastiga. Amém? Coma. Deixa a sua língua sentir o gosto. É o momento errado de falar isso antes do almoço. Deixe somente aquele tempero, o sabor, tocar a sua língua, certo? Você sente atrás na língua e também na frente. Certo? É um prazer, por isso Deus te deu língua. Por que Deus fez isso? Ele podia somente dar uma língua que não sente nenhum sabor ou só um sabor, porque ninguém ia saber a diferença. Aquilo seria então normal para todos. Mas Deus nos deu variedades, vários tipos de sabores. E Ele fez tudo isso porque Ele te ama. Ele quer que você desfrute. A Bíblia diz que Deus nos deu a vida para desfrutarmos, mas não para abusar, para ser imoral. Amém? Até para ter um filho, Deus te dá prazer, certo? No maior prazer humano, uma criança é formada. Mas você não pode pegar isso e então insultar a Deus e ter sexo com outras mulheres, várias mulheres. Está abusando daquilo que Deus deu. O mundo não cria nada. Deus criou o sexo. Falei de herança, agora falo de sexo. Isso é muito interessante. Ok? No momento do maior prazer, uma criança é formada. Deus podia fazer assim, ninguém ia saber a diferença. Você iria até um lugar, subir uma montanha mais alta, antes de ter um filho. Você quer um filho? Suba aquela montanha. Ah, mas eu não consigo. Faça exercício e depois você vai subir. Então, lá em cima o marido vai olhar para a esposa, certo? E assim se faz uma criança. Bata um no outro 10 vezes. Psh, 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 certo? Você não saberia a diferença porque aquilo seria o normal. Agora você sabe que anormal é estranho porque o normal se tornou normal. Mas quem te fala o que é normal? Graças a Deus que Ele nos deu tudo para desfrutarmos. Vamos honrá-lo então. E aqueles que abusam nunca desfrutam. Usam vários parceiros e até animais. E só piora. Sabe, todo tipo de perversão. Por quê? Porque não encontram aquele nível de novo. Só Deus pode nos dar isso. É como drogas, a pessoa que toma remédio para dormir o tempo todo e, na verdade, consegue dormir. A pessoa, na verdade, desmaia. Ela não dorme. Por isso acorda e ainda está cansada. Mas quando você clama a Deus, porque Ele dá aos seus amados o sono, você dorme e acorda e se sente descansado. Amém? Então as drogas foram feitas pelo homem como uma forma de produzir resultado no corpo que só Deus pode fazer. Se você está com medicamento prescrito pelos doutores, isso é outra história. Mas você mesmo está se medicando, usando drogas. Estou falando com você. Isso nunca vai ser bom. Parece bom agora. Sempre parece bom. But nobody gets too much heaven no more. It's much harder to come by. I'm waiting in line. Conhece este hino? Alguns conhecem. Certo, irmãos? Olha, escutem. Você nunca vai chegar lá se não parar com o vício em nome de Jesus. Receba do Senhor. Você não vai chegar lá até você parar. Só Deus pode te satisfazer. Isso é para todas as áreas. Ok, eu não sei quem precisava disso, mas foi bom. Glória a Deus. Vamos adiante. Ainda tem muita terra para possuir. Olha, uma coisa sobre conquistar. E olhando para Josué, ele tinha que conquistar. E depois que ele tinha conquistado tudo, certo? Isso em Josué 11.
E ali diz que a terra descansou. Você não vai ver depois deste capítulo de Josué 11, Josué conquistando alguma coisa a mais. Aquela foi a última. No livro de Josué não tem mais conquistas. Ok? Mas, neste capítulo, 2 capítulos depois, Deus disse: ainda tem muita terra para conquistar. O que Deus está dizendo? Ele não está dizendo para conquistar mais terra, ele está dizendo que eles não estavam possuindo o que conquistaram. No hebraico ali é yarash, que vem da palavra herdeiro ou herança, possuir. Não estamos tomando posse daquilo pelo qual lutamos. Não desfrutamos da nossa herança, ela é nossa. Está me ouvindo? Olha, tem alguns grupos de cristãos hoje lutando contra outros cristãos dizendo: bem, esse negócio de orar em línguas não existe, não existe. Esse negócio de cura. Mas então me explica por que Jesus morreu e passou por todo o sofrimento que aqueles cordeiros, durante toda a história judaica, eles nunca sofreram. Ele foi torturado antes da cruz. Por quê? E abandonam a herança discutindo por isso. É a nossa herança. Esaú foi rejeitado porque ele desprezou a sua herança. Deus está dizendo que ainda tem muita terra para possuir, ou seja, yarash, herança. Você não está tomando posse dela. Como fazer isso? No mesmo capítulo, verso 6. Olha aqui no verso 1 até o verso 2, o verso 3. Deus fala de todas as áreas onde os invasores tinham voltado. A terra tinha sido conquistada por Israel, mas os invasores voltaram. Eles voltaram para aquela terra, a terra que pertencia ao povo de Deus. E eles não estavam tomando posse. Lembre-se disso, quando você não toma posse, o inimigo vem e ele toma tudo aquilo. Se você não ensina os seus filhos as coisas certas, o inimigo vai ensinar a coisa errada. Seja através de amigos, da escola ou através da televisão. Olha, a natureza aborrece todo vácuo. Vai encher com algo. Se não falarmos para os filhos aquilo que é certo, outras coisas vão entrar neles. Preste atenção nisso. Se os pais tratam da igreja como alguma coisa opcional, não fique surpreso se um dia os seus filhos tratarem Jesus como irrelevante. O conselho de Deus foi este. No verso 6, mesmo capítulo, depois de falar para Josué que tinha muita terra a possuir ainda, então ele disse: todos esses povos eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente reparte a terra em herança a Israel. Tome posse disso, da sua herança. E olha, daqui em diante não quer dizer que não tem mais lutas na frente. Mas a peleja era uma peleja da fé, ou seja, não era luta para tomar a terra, mas uma luta para possuir o que era deles. É chamado o bom combate da fé. Está me ouvindo? Agora eu vou te dar uma revelação. Você está pronto? Essa revelação é forte, mas alguns de vocês parecem que são muito jovens. Eu sei qual é a sua idade. Mas essa revelação vai te fazer mais jovem ainda. Você vai se sentir jovem. Você gostaria disso? Porque o tempo está passando e talvez eu não vou te dar essa revelação. Talvez eu coloque no website, mas eu não sei o que eu vou fazer. Por causa do tempo, eu quero ir devagar, ok? Eu vou começar. Josué, verso 1, vamos voltar ao verso 1 deste capítulo. Era, porém, Josué, já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Mas olha, tinha uma pessoa que era muito próxima de Josué. Na verdade, ele também era entrado em dias, mas não envelheceu. Quem era? Quem era? Calebe. Lembra Josué e Calebe? Josué e Calebe foram até a terra da promessa para espiar a terra com os outros líderes das tribos, e eles foram os únicos que voltaram e falaram: a terra que vamos possuir é uma terra excelente. Isso no nosso idioma, mas no hebraico é uma repetição. Eles disseram: é uma terra muito, muito boa. Não importa quantos espiões falaram que a terra era muito difícil, uma terra que devora os seus habitantes e tem gigantes na terra. Não importa nada disso. O que é importante é que se Deus nos deu a terra é porque Ele nos ama. E é uma terra muito, muito boa. Porque Deus nos deu. A sua herança, filho de Deus, é uma herança muito, muito boa. Muito, muito boa. Amém? E Calebe, você sabe disso.
foi contemporâneo de Josué. Os dois eram bem próximos, quase da mesma idade. Amém? 7 anos de diferença. Os dois, no vocabulário de hoje, seriam homens idosos. Certo? Velhos. Mas olha, Josué ficou velho. Olha bem, eu vou te dar um segredo agora mesmo. Se na sua vida você luta e você fica estressado e você continua lutando em vez de descansar na fé, vai se desgastar rapidamente. Qual o segredo aqui? Vamos ver isso agora, ok? Aqui é o capítulo 13. Deus não quis te entristecer com o capítulo 13, ele deixou o capítulo 14 para você. Porque no 14 foi onde Caleb falou para Josué. Ele disse assim: hoje eu tenho 85 anos e estou tão forte agora como há 45 anos atrás. Você quer ver isso? E vamos ver o seu segredo, ok? Vamos ao capítulo 14. Então os filhos de Judá, e Caleb era de Judá, Jesus veio da tribo de Judá, chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse. Caleb falou essas palavras a Josué. Tu sabes o que o Senhor falou. Pare aí. As primeiras palavras que saíram da boca de Caleb foram: tu sabes o que o Senhor falou. Tu sabes o que o Senhor disse. Tu sabes daquilo que Deus falou. Muitos filhos de Deus não sabem o que Deus disse. Sabem o que o pastor Prince falou? Sabem o que aquele pastor falou? E estaremos seguros se o ensinamento estiver de acordo com o contexto da palavra. Mas você também deve saber daquilo que o Senhor falou. Falou sobre o quê, pastor Prince? Isso é crucial. Sobre o quê? Se voltar ao Antigo Testamento, se for no Monte Sinai, os 10 mandamentos, bem, você não deve meditar nisso. Porque não estamos mais sob a lei, estamos sob a graça. Então, o que era muito importante na palavra de Deus para a vida de Caleb? Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Quando você ler a Bíblia, leia a Bíblia para ver Jesus, número 1. Caminho de Emaús, aquilo que dizia a respeito dele. Número 2, é sobre você e eu. Não é só sobre Israel. Se quer continuar jovem e forte, descubra o que Deus falou sobre eu e você. Por exemplo, em Efésios capítulo 1, temos uma herança mencionada aqui em Efésios 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com quantas bênçãos? Com quantas bênçãos? Todas. Aqui na nossa versão está dizendo todas. Todas é certo aqui, porque você, quando vê no grego, ali diz que todas podem ser todas de só um tipo. Certo? Mas no grego, ali todas quer dizer que ali são todas de tipos diferentes. Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, quer dizer que nós somos abençoados. Está no passado, nos abençoou. Está no passado, nos abençoou. Olha, irmão, abençoou. Diga abençoou para alguém. Fomos abençoados. Está no passado. Com todas as bênçãos. E olha aqui, agora vem uma por uma. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Quando Deus olha para você, ele te vê santo e irrepreensível. Olha, o Justin não é perfeito. Aos meus olhos, ele é irrepreensível. Está me ouvindo? O filho pode cometer um crime até para o seu pai. Ele é irrepreensível. Não sem pecado. Certo? Mas irrepreensível. E escute isso. Nós somos repreensíveis não porque daquilo que nós fazemos, mas porque estamos em Cristo. E como Deus nos vê é em amor. Diante dele é em amor. Deus te olha com amor. Quando ele olha para você, ele olha para você com amor. Diga para alguém em amor. Tem que falar com os olhos. Fale com os olhos assim, em amor. Amém. Verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Olha isso de novo. Amém? Oistocia. Para o louvor da glória e da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Outra herança que temos, de que você é agradável no amado. Algumas versões diz aceitável, certo? Porque você é aceito. Mas é mais do que isso, é favorecido. Na verdade, favorecido. É a palavra carito, de cariz. E carito só aparece 2 vezes. Só 2 vezes no Novo Testamento. Uma está aqui, nos fez agradáveis no amado. E adivinha onde é a outra? Maria.
o anjo apareceu a Maria e disse a ela: Salve, mulher agraciada, carito. Entre as mulheres, não disse acima das mulheres. Sabe a diferença? Agraciada entre as mulheres, não acima delas. Isso é o que toda garota judia desejava, desde que a profecia foi falada por Deus, a primeira delas, no jardim do Éden. Deus falou à serpente, que estava possuída por Satanás: sobre o ventre rastejarás, e a semente da mulher vai esmagar sua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E desde então elas sabiam que de uma mulher ele nasceria. Então toda garota judia queria ser ela. E quando o anjo apareceu para Maria, que tinha 14 ou 15 anos de idade, o anjo disse: Salve, mulher agraciada entre as mulheres. Esse carito agora também é seu. Você é favorecido pelo amado. Olha, aqui Deus podia dizer, escute bem isso, você é agradável em Cristo. Mas Deus achou que não seria o suficiente. Nele não seria o suficiente. Então, nas cortes do céu, quando toda a palavra foi inspirada por Deus, Deus disse: olha, isso aqui tem que ser especial, porque eu estou falando de herança. Quero que eles saibam que eles são favorecidos no amado Jesus. Quem é o amado? Jesus. O mesmo Jesus que Deus disse: tu és o meu filho amado. Em ti eu me comprazo. Você é agora agradável no amado. No amado. Isso é tão especial. Palavra para a família. Amado. Uau! Você sabia que você é agradável no amado? Sabia disso? Você já viu que você comete erros e ainda assim, especialmente depois de um erro, boas coisas acontecem? Mas por favor, não pense, vamos cometer mais erros para que coisas boas aconteçam? Isso é estupidez. Mas você já viu que depois de um grande erro, depois do seu maior tropeço, você vai ver que tem muito favor de Deus na sua vida? A bondade nos leva ao arrependimento. Somos agradáveis no amado. Por isso Deus disse: ore por aqueles que te perseguem. Por quê? Porque estão perseguindo o amado de Deus. Você é favorecido por Deus e amado. Diga para alguém agora: eu tenho favor de Deus, não sei porquê, mas eu tenho. Você sabe por quê? Você está em Cristo. Amém? Vamos voltar à história porque eu tenho que te falar sobre Caleb. Vamos ler isso. Olha isso, tem mais uma herança aqui. Somente leia. Leia todo o livro de Efésios, no capítulo 1 fala da sua herança, mas vamos voltar lá e ler. Tenho que te mostrar isso. Vamos ler. Em quem temos outra herança? Em quem temos... E a palavra temos aqui está no presente ativo no grego. O que quer dizer? A palavra eco, a palavra é eco. Eco pode ser passivo, sim, nós temos. Sabe, nós temos direitos na nossa nação. Sim, nós temos. Podemos dizer leis na nossa nação e você não pode destruir as coisas. Nós temos um homem aqui musculoso que também é pastor. Então é uma expressão que temos, nós temos. Não, mas aqui é diferente, é a mesma palavra eco, mas aqui é tomar posse, segurar nas suas mãos. Segura, bem forte, ativo presente, eco. Em quem temos, no presente, seguramos o fato de que temos redenção pelo seu sangue. A remissão das ofensas. Não só tenha uma ideia sobre isso, somente uma ideia disso. Pense assim, é minha, a remissão dos pecados é minha. Eu já fui perdoado, amém? Isso é para agora mesmo. Não só para o passado. Ninguém discorda disso. Aqui está no ativo presente. Então memorize isso. Em quem temos a redenção. Que redenção? A remissão das ofensas. Segundo as riquezas da sua graça. E segundo não é pela. Sabe como você foi perdoado? Você foi perdoado catar. Segundo e não pela. Eu posso te falar, olha aqui. Tira algo dessa caixa, certo? Tem algo bom para você. É limitado pela... Se eu te dou $1 e eu tenho 10 milhões, eu não tenho 10 milhões. Ok? Se eu tenho 10 milhões na minha conta bancária e eu te dou $1, ainda é pelas minhas riquezas. Mas se eu te dou os 10 milhões,
é de acordo. Você foi perdoado de acordo às riquezas da sua graça. Se é que alguém pode medir as riquezas da sua graça primeiramente. Você foi perdoado assim, por isso eu falo fortemente nas minhas pregações sobre o perdão dos pecados. E as pessoas acham que eu estou dando licença para pecar, mas eu quero que as pessoas andem de acordo com a herança. Não tem como crer certo e viver errado. Vamos voltar a Caleb. Caleb, a primeira coisa que ele falou foi sobre a palavra. Queremos ver por quê. Josué envelheceu e Caleb não. Sempre temos dois itens para comparar. Dois homens justos, Abraão e Ló, um vitorioso, outro derrotado. Por quê? Porque mesmo sendo justo pela fé, um decidiu andar com Deus. Um comeu com o Senhor, teve comunhão com Deus. Ele até, discutiu com o Senhor, intercedendo. Até riram sobre o bebê que ia nascer. Não com o Senhor, mas ele e a esposa. Tiveram conexões familiares e comunhão com o Senhor. Então, você se alegra porque é justo? Ou você quer mais de Deus? E viver para Ele? Ou viver em Sodoma e ainda ser justo, mas afligir sua alma todo dia? Ele perdeu tudo. E finalmente perdeu sua família. Ele não perdeu as suas filhas, mas, de uma certa forma, ele as perdeu. Não dá para viver numa atmosfera que é depravada moralmente e esperar que os filhos tenham sucesso. A atmosfera é importante para os filhos. Não escutam falar de Deus, vão pensar então da sua própria forma, vão pensar em como acertar e vão para o mundo que não fala de Deus. Um bom lugar é a igreja, mas não permita que os professores sejam os mentores da sua criança. Sejam guia deles. Pais, sejam isso. Eu comprei um livro para o Justin recentemente e eu gastei um tempo. Mesmo estando cansado, ele gosta de livros grandes, mas eu fui lá e comecei a ler um pouco. E bang, eu vi uma página que estava cheia de vários tipos diferentes de deuses da época romana. Durante o tempo da conquista romana sobre Israel. Para mim, o meu filho tem que aprender quem foi Elias, quem foi Jonas, quem foi Josué, em vez de aprender essas coisas. Mas eu comprei e era um livro muito caro. Muito interessante sobre os romanos. Mas aquela parte principal deste livro foi o bastante para mim. E não deixar o Justin ler. Mas quem gasta tempo fazendo isso? Certo? Você tem que fazer. Você não sabe o que eles estão comendo. Eu não vi Thor lá, eu não sei se Thor estava lá. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor que Josué serviu. Ok, 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Eu tinha 40 anos. Aprendi isso quando eu tinha 40 anos. Acho que um pouco mais jovem. Agora é a hora de aprender isso. De hoje em diante eu não envelhecerei. Faça isso. 40 anos tinha eu, ele se lembrou, viu? Ele se lembra quando parou de envelhecer. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração. Isso é muito importante para nós hoje. Olha bem isso. Ele voltou com uma palavra depois de espiar a terra. Eles tinham visto as grandes muralhas, eles viram os anaquins, os inimigos, eles viram a terra, ok? E eles viram os obstáculos. Eles viram aquelas grandes muralhas. Mas quando voltaram, o resto dos espias falaram daquilo que viram, os problemas que eles viram. Mas Caleb e Josué não. Caleb disse: eu falei o que eu senti no meu coração. Viu isso? Eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Sabe o que ele disse? Se você ler o texto, é uma terra muito, muito boa. Ele guardou as palavras do Senhor no seu coração. Eu não ando pelo que vejo, mas pelo que está no meu coração. O que Deus falou comigo, eu guardo.
Amém. Como eu sei isso? Olha bem aqui. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Olha, eu vou parar aqui e te falar uma coisa, ok? A herança estava em Caleb. Em Caleb. Muito antes de Caleb possuir a herança. Muito antes de você desfrutar a sua promessa, você tem que ver no seu coração. Estava no dele. Eu não estou falando de visualização como na nova era, não é isso. Não é o que eu estou falando. Mas a palavra de Deus no seu coração. E ver o que Deus vê para o seu futuro, ou até o seu presente. Deus te vê altamente favorecido. E o que você vê? Quando você olha no espelho, você vai pelo que vê? Ou pelo que os outros veem em você? Ou pelo que está no seu coração? Você é agradável no amado. A palavra que Deus disse sobre você e eu. Amém? E ele continua dizendo: meus irmãos fizeram o coração do povo derreter. É sobre o coração. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou teu pé será a tua. Ele fala de herança, igreja. E de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. Olha isso mais uma vez. Olha para mim. Caleb não está falando muito sobre pelejar por uma terra. Ele está falando de posse. Mais tarde ele fala da sua força para a guerra, mas na verdade é tudo sobre tomar posse. Ele disse: se eu preciso lutar, eu tenho força para lutar, com 85 anos. Olha isso. Vamos ler? E agora é isso que o Senhor me conservou em vida. Quem te conservou em vida? Igreja, quem te conserva em vida? Alguns morreram, mas você está vivo. Quem te conservou? Vivo. Você se mantém vivo? Os médicos te conservaram em vida? O Senhor te conservou em vida. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhamos. Se o Senhor não estiver envolvido nessa cirurgia, a cirurgia é em vão. O Senhor te conservou em vida. No próximo programa, Os jovens cairão, e até os moços desmaiarão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças.